Ê, peão boiadeiro! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui pagando de cowboy, cowboy do investimento. O que a gente vai analisar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as lojas Renner, empresa do setor de consumo que tá uma tragédia na bolsa. Aí vem a grande pergunta: será que a empresa tá mal assim? Será que o preço, que já caiu mais de 50%, tem algum motivo? Vamos utilizar a ferramenta Syntax, que é a ferramenta utilizada por mim para gerenciar meus investimentos e também utilizada pelos meus alunos. Tá? Então, caso você tenha vontade de utilizar a ferramenta, também entre em contato aqui embaixo no formulário. E caso você queira fazer parte do novíssimo grupo do WhatsApp, que acabou de ser lançado semana passada, dos Brothers do Syntax, também tem um link aqui embaixo, seja muito bem-vindo. Grátis, hein? O grupo do WhatsApp é grátis. Então vamos lá. Eu venho aqui em ações, vou procurar, cadê? Procurar. Vou colocar Renner, procurei, já achei as lojas Renner. Deixa eu já pegar aqui o lápis, que eu sempre esqueço ele. Vamos lá, aqui está o lápis. E também vou colocar a minha cara feia aqui nesse cantinho. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nos fundamentos, direto no que interessa. Vamos direto ver os gráficos, para a gente ver se tem alguma coisa. O que está acontecendo com a empresa? Ó, preço caiu de 50, foi para 16. Deixa eu até colocar aqui desse lado. Vou colocar aqui. Beleza? Caiu de 50 para 16, tragédia. Né? Caiu a casa, beleza. Tá bom. Isso aqui a gente já sabe. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico de lucro, de receita trimestral. Aqui a gente já tem uma condição muito boa. Tá? É um gráfico que mostra uma receita crescente do jeito que a gente gosta. Então, muito bem. Agora a gente tem a receita anualizada desde 2015, que é quando o Syntax começou a gravar os números. Também temos uma receita batendo recorde de todos os anos. Parabéns para as lojas Renner. Agora a gente vai dar uma olhadinha no lucro trimestral. A gente também vê uma crescente dos lucros e a gente vai perdoar os dois prejuízos na época da Covid. Tudo bem no lucro trimestral. Vamos dar uma olhadinha no lucro anual. Também temos aqui novamente lucro crescendo sem parar. E a gente vai perdoar a queda dos lucros aqui na Covid, porque ninguém ganhou dinheiro nessa época. Então, pasmem, o preço está despencando, o resultado nem tanto. Hein? Margem, super estável. A gente perdoa aqui na época da Covid. Também, no setor de consumo, aí conseguir margem acima de 10, está tudo muito bem. Então, já tem a grande primeira dúvida aqui, né? Por que a cotação cai de 50 de um ano atrás, 2 anos atrás, né? Estamos em 2020, quase 3 anos atrás, para 16, gente? Alguém consegue me explicar? Você que é estudioso, lê o balanço da empresa, conhece o setor de consumo, o que está precificado aqui, gente? Eu estou maluco? O que é? Olha aí, o tamanho da paulada numa empresa com resultado sólido desse jeito. Ah, gente, pelo amor de Deus, que isso? Olha só que gráfico lindo. Pau! 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 Aí. Tá bom. Será que ela está endividada? Vamos dar uma olhada. Aí. Dívida líquida negativa. Tem dinheiro em caixa. Paga toda a dívida e ainda sobra dinheiro. E aí? O que eu faço? O que eu explico? Se um aluno pergunta, Christian, fiz um péssimo investimento comprando lojas Renner, né? Comprei por 50, tá 16, perdi 70% do meu patrimônio. Pô, me ferrei, na empresa é uma merda, né? Será? O mercado tá fazendo pegadinha no malandro aqui, gente, pelo amor de Deus. Muito estranho. Gente, se a cotação dela estivesse fazendo assim, eu ia ter justificativa matemática, justificativa financeira para explicar. Agora está fazendo o contrário. Eu não sei. Não sei. Por favor, você que é mais estudioso do que eu, explica aí nos comentários, tá? Não sei. Legal. Vamos lá, analisar agora o PL da empresa, para ver se a gente tem alguns outros dados. PL dela hoje, 11,19, na margem de erro entre 10 e 13, está tudo bem. Ok, então vamos direto para o gráfico aqui embaixo. Depois de todas as contas feitas, aqui primeira coisa a gente vê que é uma empresa que foi negociada sempre a múltiplos altos, tá vendo?
Vamos furar a Covid aqui e passar reto. Tá vendo? Sempre é múltiplos altos, para cima de 20. Tá? E agora está sendo negociada a 11. Ou seja, toda a sensação de mercado que teve em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e no final de 2022, toda essa sensação de empresa de crescimento foi por água abaixo. Muito estranho. Muito estranho. O que dá para ver que é o PL mais baixo desde a época da Dilma, gente. Cacilda Becker. Cacilda Becker. Vamos lá. Utilizando então nossas ferramentas matemáticas, que o Syntax faz com uma maestria, nós temos aqui, vamos expurgar os dois valores, o maior e o menor, e vamos fazer um cálculo médio. Porém, todavia, contudo, a matemática aqui não vai ajudar a gente, sabe por quê? Porque o Syntax ele somente expurga os dois, o maior valor e o menor, para ver se tem alguma distorção. Mas aqui nós temos esses pontos aqui extremamente distorcidos por causa da Covid. Então, não vai dar para usar a ferramenta, a gente tem que fazer aqui um olhômetro e imaginar aí um PL por volta de 20, 25, tá? A média deve ter ficado muito alta, quer ver? A média ficou 40. Não, a média não é 40. Não é 40. Tem que saber analisar, tá? Saber analisar o Syntax, tá? Então a média não é 38, a média por 20 e alguma coisa. Então não acredito que a gente tenha aí um potencial de crescimento de 200% para voltar, mas a gente pode fazer uma conta de pão rapidamente, porque a gente sabe fazer conta. Então a gente vai analisar o seguinte, olha só. Se o PL dela é 20 e pouco e hoje ela está com PL de 11, então nós temos um potencial de dobrar. Fácil desse jeito. Tá? Não 200%, mas 100% tem. Tá? 100% tem baseado no PL histórico. Tá bom? Que eu sempre falo. Se o mercado quiser precificar a empresa baseado nos seus lucros, utilizando a média dos últimos 7 anos, esse preço vai dobrar ainda. Tá bom? Crescimento ela tem, razoavelmente bom, ainda mais saindo da Covid, e nos últimos 5 anos tem um crescimento constante também. Então aqui está tudo muito certo e o Syntax está avisando, ó, por PL histórico ela está barata, tá? Não 200, mas uns 100% ela está. Muito bom. Vamos utilizar uma outra ferramenta agora, na tabela Morningstar. Eu classifico ela como Blend and Small, ou seja, é uma empresa pequena que cresce aos poucos, tá? Não é uma empresa que está extremamente endividada querendo crescer a qualquer custo, mas também não é uma hidrelétrica, não é um bancão estatal parado no tempo, não, absolutamente não é. Qual é o rolo dela aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu escrevi. Segmento de roupas básicas é bem resiliente à crise, mas a expansão da Renner consome muito caixa. Tem que ficar atento à dívida e à sede de crescer. Tem que acompanhar bem de perto se quiser entrar aqui. Beleza, na época que eu escrevi tinha aí um certo risco sobre a dívida, mas hoje isso aqui está controlado. Então está tudo bem. Está tudo trunks, tudo trunks. Tudo tranquilo. Vamos agora então analisar o preço versus os seus lucros trimestrais para ver se tem alguma anomalia. Então a gente vê o lucro crescendo e a gente vê o preço da ação crescendo. A gente vê o lucro caindo, a gente vê o preço da ação caindo. A gente vê o lucro subindo e a gente vê o preço da ação caindo. Opa! Acompanha comigo, galera. Acompanha comigo. Ó, movimento do lucro, movimento do preço, certo? Tudo bem. Covid, a empresa caiu. O preço caiu, linha verde. Beleza? Está saindo da Covid. Olha os resultados aqui em cima, ó. Resultados fortes, tá? Vou apagar. Resultados fortes. E o preço está caindo. Não sei. Não consigo explicação matemática financeira para isso, tá? Não consigo enxergar o que está acontecendo no preço das lojas. Talvez você saiba de alguma coisa. Talvez tenha uma bomba escondida, talvez tenha um fato relevante, não sei. Não sei. Se o preço dela estivesse crescendo, 50 de novo, caiu do Covid, de 24, aí agora o preço dela voltou a subir, está batendo 40. Eu ia falar, gente, está tudo certo, o lucro voltou a crescer, o preço voltou a crescer, mas começou a cair. Katsu. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos fazer a nossa análise de checklist para ver os tomates que a empresa tomou. Vamos fazer a análise utilizando o preço de R$15, que é o preço do dia do vídeo. Tá bom? A beleza da ferramenta Syntax é que você analisa ela
todo dia, e como esse preço muda toda hora, todos os indicadores aqui do checklist são atualizados automaticamente quando você faz a consulta. Então vamos lá, tomou um tomate aqui, que é o prejuízo do Covid, que a gente vai perdoar. PL está abaixo de 10, está 11, descontado, está bem perto, tá? Poderia até falar aí que a gente libera ela. Margem líquida somente de 9, não gosto de margem líquida pequena desse jeito, mas sei que no setor de consumo até que é uma margem razoavelmente boa, tá? Depois, ela tomou tomate aqui por não estar na categoria de empresa boas pagadoras de dividendos e não tem receita em dólar. O que mais? Que ela tomou tomate e também não é um produto essencial, apesar de ela ser forte em roupas básicas, mas lojas Renner tem lá um quê de moda e etc. Então, numa crise ninguém compra nada. Então, obviamente, a empresa não é perfeita, tem seus probleminhas, tá? Mas o grande problema para mim agora é a incógnita, por que o preço não está acompanhando os resultados financeiros, tá? Não tem nenhum grande nocaute aqui que fala, cara, essa empresa é um lixo, tô fora, não vou investir nisso aqui. Olha, não achei. Não é perfeita e muito, mas muito longe de ser perfeita, porque empresa perfeita não existe. O importante do investimento é você entender o risco que você está tendo. O importante é você entender os motivos que fizeram você entrar naquela empresa. Esquece preço, esquece tudo que você já ouviu falar que não seja fundamento, tá? Essas casas de análise, essa galera que fala, segue a carteira recomendada do mês. Pelo amor de Deus, cambada de geradores de DARF. Não vou nem falar desses caras aí porque eu me estresso com eles, mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no fluxo de caixa descontado para ver qual seria o valor dela utilizando as ferramentas de fluxo de caixa. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente está com... a gente cresceu por volta de 10%, a gente tem no agressivo 10%, eu vou deixar agressivo 10%, tá bom? Vou deixar agressivo 10%, todo o resto é mais moderado. Então analisa, e o preço dela deveria custar 19%, hoje está 15%, então a gente tem um potencial de upside, utilizando a ferramenta de fluxo de caixa descontado muito forte também. Então a gente chega à seguinte conclusão, na parte de valuation, utilizando 3 ferramentas matemáticas diferentes. A gente vê ela 15 hoje, utilizando a ferramenta de fluxo de caixa, temos um potencial de upside de 21%, do histórico de PL não é 200, a gente já viu lá um 100, e o valor justo de 11%, que a gente não viu na ferramenta de Benjamin Graham, que está aqui, ó, no checklist que eu pulei. Ó. Olha lá. Na ferramenta de Benjamin Graham, ela deveria custar a 17,5 e está 15, por isso que ele ficou verdinho, e temos então um potencial de upside também utilizando a ferramenta de Benjamin Graham. Então, aqui temos uma empresa que está com todos os seus valuations matemáticos positivos, ou seja, tem muito potencial de upside o preço dessa cotação de 15. Lógico que a empresa tem que seguir com seus relatórios ou o mercado voltar a precificar ela com múltiplos mais altos. Mas a gente está claro aqui que se você acha que a empresa é boa o suficiente, que ela é resiliente, que vai passar por esse período de Lula e etc., e vai voltar a bombar, por que não buscar R$50 um dia? Hã? Temos que acompanhar os relatórios financeiros e ver se ela continua com aquele resultado bom, porque se ela continuar tendo aquele resultado, não tem por que essa empresa continuar valendo 15 conto, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhadinha em 8 anos, um comparativo de investimento das lojas Renner versus o Ibovespa, quem ganhou. Lembrando que o Ibovespa é uma média, né, gente? A média das empresas brasileiras. Então a gente vê aqui que realmente as lojas Renner, basicamente aí depois de 2021, meados de 2021, o preço começou a cair muito e aí com certeza ela deve ter perdido. Vamos dar uma olhadinha aqui no Compound Annual Growth Rate, que é a taxa de crescimento anual. Do Bovespa deu 9%, 9,8%, e da loja Renner 6,31%. Não é um mau investimento, absolutamente não, mas perdeu da média, porque realmente a análise está levando em conta essa derrocada das ações aqui, que por enquanto está difícil de entender, tá bom? Vamos fechar aqui e vamos voltar agora para o canal de trade, que é uma ferramenta gráfica, tá? Que agora o Syntax tem também, isso é novidade no canal, tá bom? Onde eu fiz uma análise gráfica de quais seriam os valores que foi as melhores compras e as melhores vendas das lojas Renner nos últimos 12 meses. Então, se você comprou abaixo de 22 e você vendeu acima de 26, você fez um excelente negócio nos últimos 12 meses. O que isso significa no futuro? Absolutamente nada. 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 Tá? Nada. Isso aqui é só para você ter uma sensibilidade do preço de hoje
versus o canal de trade. O que é o canal de trade? O canal de trade é justamente o intervalo aonde a empresa flutuou nos últimos 12 meses, que eu identifiquei manualmente quais eram as melhores compras, as melhores vendas. Então, ela está muito abaixo do canal de trade, ou seja, mais uma vez mostrando que ela está barata versus essa metodologia de padeiro que eu inventei. Olha lá, está falando que ela está abaixo do canal, por isso que ela ganhou tomate, mas é só um tomate aqui. Mas o importante é ver a cor. Então ela está super bem posicionada, mostrando que ela está muito mais barata do que ela esteve nos últimos 12 meses, inclusive estando bem abaixo do canal de trade inferior, que seria 22,89, a bicha está com 15. Impressionante, né? Temos vídeos no YouTube, aqui no Syntax também tem os vídeos, então a gente tem vídeo no mês 7, temos o vídeo no mês 10 e agora estamos fazendo vídeo no mês 4, então já temos 3 vídeos sobre as lojas Renner. Caso você seja um aluno do Syntax e queira estudar lojas Renner, está interessado em comprar lojas Renner, você vai entrar na ferramenta, vai ler tudo que tem aqui e agora com esse vídeo você vai ter 3 vídeos quase em 6, 7 meses fazendo análise sobre a empresa. Você vai ver o primeiro vídeo, vai ver o segundo, vai ver o terceiro e vai ver se a minha ideia mudou ao longo do caminho. Tá? Mas nada de comprar antes, nada de comprar. Primeiro você estuda a empresa, namora, chaveca, assovia, leva para jantar e etc. Comprar uma ação somente depois de 6 meses estudando no mínimo. Agora, se tu é afobado, acha que sabe, quer colocar dinheiro na bolsa, vai moer dinheiro, vai perder pra caramba, tá? Porque eu não sou o cara mais burro que eu conheço e eu passo o dia inteiro estudando para tentar ganhar do CDI. E é uma luta, tá? É uma luta. A não ser que você seja iluminado do outro lado aí, comprou 5, 6 ações e está bombando. Duvido. Mas duvido. Duvido. Então vamos lá. Como é praxe do canal, por que eu não compraria lojas Renner? Eu vou deixar bem simples aqui hoje, tá, gente? Eu não achei nenhum resultado financeiro que explicasse isso. Eu não compraria lojas Renner porque eu quero entender o que está acontecendo com o preço da ação. Porque fundamento financeiro, contábil, matemático, de análise de preço histórico, de análise de PL, fluxo de caixa descontado, Benjamin Graham, canal de trade, está tudo falando que está uma barganha. Mas não pode ser tão fácil assim, né? Não. Não pode ser tão fácil assim. O Syntax não é o oráculo de Omaha. Não, não é. Não tem a bola de cristal. Ele está falando, cara, tá tudo lindo. Mas a esmola tá grande demais. E a grande pergunta aqui é, será que isso é uma cilada, Bino? O que está por trás dessa queda de preço? É a empresa de consumo estão caindo, é a Shein, é a Shopify, é o comércio eletrônico que está vendendo roupa, está acabando. Se está acabando com a loja Renner, por que o resultado está bombando? Então, me ajuda a escrever aí embaixo, que pode ser que tenhamos algum outro amigo que queira investir na loja Renner e está procurando informações adicionais, não quer levar só em consideração as idiotices que eu falo aqui. Então escreve nos comentários embaixo, que você vai ajudar não somente a mim, mas toda a comunidade de investidores brasileiros, que quanto mais gente inteligente a gente tiver, melhor vai ser para o país. Um grande abraço, tamo junto. Se gostou do vídeo, dá um like aí que ajuda o crescimento do canal. Um abraço, galera. Tchau!